Eu vou continuar, então, e vocês me dão uma informação. Tá ok? Então, nós havíamos comentado que nós falaríamos hoje, no vídeo anterior, sobre kenosis, e que eu falei que era importante que nós pudéssemos entender um pouco mais da natureza hipostática para que a gente tivesse uma compreensão mais adequada. Tá? E eu falei que se nós pegarmos as escrituras e formos olhar com honestidade o que Jesus Cristo fez, a gente pode chegar a algumas conclusões. Na realidade, só tem 3 conclusões que a gente pode chegar, né? Que aquilo é mentira, que foi uma loucura, ele é louco, mentiroso, ou se aquilo de fato retrata e Jesus Cristo é Deus, né? Porque ele faz várias coisas, ele transforma água em vinho. Não esqueçam de retornar se o som está funcionando. Ele transforma água em vinho, ele faz e dá vida às pessoas, ele multiplica pães e peixes. Então, como é que a gente pode entender esta pessoa? Então, os teólogos, com base nas escrituras, não foi uma construção humana, eles procuraram um termo para identificar como é que uma pessoa ela tinha expressões que refletiam humanidade, que nós já vimos, e refletiam ao mesmo tempo também divindade. Então, encontraram um termo. Obrigado, irmão Celino, onde você voa? Encontraram um termo, e este termo, ele consegue expressar como Jesus Cristo se revelou, que é hipostase, a ideia de uma pessoa ter 2 naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, e essas 2 naturezas, elas se manifestarem sem se confundirem. Ele não fazia uma confusão, numa hora ele era Deus e naquele mesmo instante ele era homem também. Então, eram expressões de divindade e de humanidade que elas a Escritura registra isso. E o texto que a gente pegou é aquele texto que é clássico para explicar a natureza hipostática de Jesus Cristo. Ele fala a respeito de que Jesus Cristo estava dormindo na popa do barco e se fez uma grande tempestade no mar. E as pessoas que estavam com ele, elas ficaram aflitas porque havia certa gravidade. E a gente precisa entender que as pessoas que estavam ali eram pescadores, homens acostumados ao mar. Nem todos, mas homens acostumados ao mar. E vão a Jesus e perguntam, falam para ele: "Tu não te importa que a gente vai morrer?" E Jesus Cristo levanta, né? Se ele estava deitado ali, cansado. Essa é uma característica absolutamente humana. Ele levanta e ele diz para o mar e a tempestade se acalmarem, e acontece um comportamento absolutamente divino, né? O poder sobre a natureza. Então, esta realidade em Cristo, que se chama natureza hipostática, pois é, eu não consigo ver os ok dos irmãos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora vi vários oks. Obrigado, irmão Celino. Da vez passada eu cometi um erro de não olhar, mas obrigado, amado. Aqui está todo mundo dizendo ok. Tá. Sem ruído algum, Patrícia. Então tá ótimo. Então,
a necessidade de nós entendermos isto nos ajuda na kenosis, porque essas duas naturezas numa única pessoa, elas não são divisíveis. Eu não posso dividir uma natureza assim e tentar entender essa natureza. E elas também não são separáveis, elas são inseparáveis. E elas se manifestam independente uma da outra. É isto que a gente aprende com Jesus. Então, tem horas que Jesus é ignorante. Quando eu digo ignorante, ele é uma pessoa que não tem conhecimento daquilo. Outras horas, ele sabe de todas as coisas. Então, esta pessoa, Jesus Cristo, ele era totalmente Deus e totalmente homem. Tá ok? Então, isso é importante para que a gente entenda a respeito da natureza hipostática, né, de Jesus Cristo. Então, isso nós já tínhamos visto, eu só voltei porque a sequência adequada é você, logo depois de entender o que é essa natureza de Jesus Cristo, a hipostase, a gente entrar na kenosis. Eu vou pegar minha Bíblia, Filipenses 2:7. Filipenses 2:7, está aqui. Então, esse termo kenosis, ele vem de um termo grego que é kenu, K-E-N-O-O. Kenoo ou kenu. Então, a ideia desse termo, tá, inclusive está na apostila de vocês, é kenosen. Esse termo de eclesia, né, para fora. Então, a ideia dele é tornar-se em valor, tornar-se em honra. Também é esvaziar. Então, quando a gente vai ler na minha tradução, que é a corrigida, e está, inclusive, na material que eu mandei para vocês, na corrigida está a si mesmo, no 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tá? Então, esse é o termo que está na corrigida. Quando chegaram Isso nunca havia sido um problema muito grave para a igreja. Mas quando chegou-se essas novas versões, a atualizada, ela fez uma outra tradução, que está na maioria das Bíblias de vocês, né? Diz assim, diz que... será que travou isso aqui? Não. Diz que ele a si mesmo, ele se esvaziou, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tá ok? Então, isso é a atualizada. Quando surgiu esse termo se esvaziou, a ideia foi saber de que Jesus Cristo se esvaziou para vir na Terra. Então, primeiro nós vamos ver o que muitas pessoas entendem, que o meu entendimento é igual ao de muitas pessoas, mas existem outras pessoas que entendem de outra forma. Inclusive, eu entrei em alguns canais do YouTube para pesquisar kenosis, e eu vi várias pessoas dando opiniões, e eu ia até o final. Vi até hoje uns católicos falando sobre isso. Né? Então, existem várias teorias, que chamam teorias kenóticas, teoria da kenose. Então, vamos
a partir, nos manter na tradução da corrigida, depois a gente trata sobre essa questão do esvaziamento. Porque na corrigida, o que ele diz é a ideia de que ele não buscou nenhuma reputação, ele não buscou nenhuma honra. Olha como é que diz o texto. No verso 5, Filipenses 2, 5. Ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Se a gente for ver esse texto, é bem claro que o que acontece é que Jesus Cristo, mesmo estando em forma de Deus, ele não considerou o fato de perder esta honra, né, de perder esta reputação, ele não considerava isso tão importante e ele assumiu essa perda de reputação e se fez servo. Então, é bem simples se a gente for andar nesta questão e a gente vai verificar que o que aconteceu com Jesus foi que ele tem alguns que não se aferrou, alguns textos dizem, ele não se ligou, não se grudou, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Mas ele, o que ele fez? Ele, mesmo sendo Deus, ele veio e se fez figura humana. Então, não significa que ele, em algum momento, ele deixou de ser Deus, ou ele abriu mão de algum atributo, ou ele deixou de fazer coisas na natureza hipostática dele que não fossem possíveis a Deus. O que quer dizer é que este ato dele, de não considerar o fato de ser Deus, ele não considera, não. Mesmo ele sendo Deus, ele veio ser homem. É isto que Paulo registra para os filipenses. Olha, tem em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo. Mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou, ele abriu mão dos seus direitos e ele veio ser homem. Então, o esvaziamento é o fato de Jesus Cristo ter, como diz, não é perdido a glória, é ele não ter, ele abriu mão das prerrogativas divinas. Então, quando ele vai orar para o Pai, ele diz, Pai, não é isso? Em João 17, ele diz que a glória que eu tive antes que houvesse mundo. Então, essa glória, ela tem dois conceitos que são interessantes. A glória essencial, que é a glória de Deus, como eu falo essencial, é a glória ontológica, você já sabe o que é ontológico, né? Absolutamente necessária, a glória que faz parte do ser de Deus. O ser glorioso de Deus, ele tem uma glória, e que essa glória, ela faz parte dele, e talvez, isso não nos permita ver a Deus em toda a sua glória. E tem a glória como honra. Eu já o glorifiquei e glorificarei ainda mais. Então, essa glória é como honra, porque a glória ontológica, ela não pode ser maior. Não sei se isso está muito claro. Então, o que Jesus Cristo fez, o processo de esvaziamento da Bíblia, das atualizadas, que grande parte de vocês tem atualizada, não significa dizer que ele deixou qualquer atributo dele no céu e veio para a terra. Não significa dizer que ele, de alguma forma, ele abriu mão de exercer algum poder.
O que significa dizer que ele, sendo Deus, ele entrou na sua criação como criatura. Isso é que é a kenosis tradicional, antes de surgirem as traduções que colocaram esvaziamento, e as pessoas ficaram atrás de saber o que é que ele se esvaziou. Foi que ele, como se Deus, o que ele abriu mão, mas é como se Deus fosse assim um balde e as pessoas colocassem água nele e depois, olha, pode esvaziar isso aqui. Como se Deus fosse algo que, podendo perder atributos, continuasse Deus. Deus, ele é... Os atributos de Deus são constitucionais. Ele não pode, no momento, deixar de ser santo. Ele não pode, em momento algum, deixar de ser eterno. Ele não pode, em momento algum, deixar de ser todo-poderoso. Então, de forma alguma, Deus, ao se fazer homem, ele perdeu qualquer atributo da divindade. Ou ele, em algum momento, se viu privado de exercer, mesmo que voluntariamente, qualquer poder. Tá ok? Então, o que significa essa kenosis, que vocês vão ouvir falar muitas vezes? O que significa essa kenosis doutrinariamente? Kenosis é o ato de Deus, mesmo sendo Deus, entrar na sua natureza, entrar na sua criação como criatura. Isso que Paulo diz que ele não mais fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ele não, a reputação divina, ele não levou em conta. Ele poderia dizer, não, eu sou Deus, eu não farei isto. Mas o ato dele continuar Deus e se fazer homem, isto é que é o esvaziamento. Tá bom? Nós vamos ver duas outras teorias, existem outras, hein? Tem teorias subquenóticas, mas tem outras duas teorias que a gente vai verificar agora. Vocês estão com o material que eu mandei, né? Eu não mandei dentro da apostila, porque a apostila ainda vai mudar. E eu dei um material muito grande para vocês manusearem e ficarem em duplicidade. Tá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, porque isto será a matéria de prova. Ok? Deixa eu dar uma aguinha aqui. Então, quais são as outras duas teorias que nós vamos ver? Uma é que ele renunciou aos atributos. E as pessoas dizem, não, ele fez isso voluntariamente. O que a Bíblia diz que Deus fez voluntariamente foi morrer. Ele voluntariamente se deu. Mas não tem em nenhum lugar dizendo que ele renunciou a atributos divinos. Ok? Por que que isso não é possível? Mas ele diz que foram os atributos, aqueles atributos que nós chamamos de incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são onisciência, onipresença, imensidade, né? E tem outros mais, que agora... Onisciência, onipresença, onipotência, imensidade... Tem outros, agora eu não estou lembrando. Espero que vocês se lembrem. Então, o que acontece é que eles dizem que estes atributos, Jesus Cristo, quando veio aqui, ele não tinha, ele abriu mão deles. Isto não é verdadeiro. Não sei se vocês já ouviram alguém pregar neste sentido, de a pessoa afirmar que Jesus Cristo, quando veio aqui, ele abriu mão dos atributos dele. Eu não sei se... Eu já ouvi pessoas afirmando isto, mas isso não é verdade, e nós vamos provar biblicamente, tá ok? Porque nem pensaria, vocês próprios, eu acho que vocês têm conhecimento já,
que vocês podem refutar essa ideia. Tá? Vocês podem refutar essa ideia. Porque a gente já estudou em Cristologia, nessa mesma doutrina, que Deus habitou plenamente em Cristo. É isso? Nós temos, inclusive, em Colossenses, o livro que nós estamos estudando aos domingos, diz em Colossenses 2:9, eu vou ler para os amados, e assim, porque nele, falando sobre Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o mesmo autor de Filipenses é o mesmo autor de Colossenses. Então, ele está dizendo, olha, em Jesus Cristo habita a plenitude da divindade. Não é isso? Paulo também escreveu em 2 Coríntios 4:4 sobre essa questão. 2 Coríntios 4:4. Ele vai e diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, ele está falando sobre a imagem, está falando que nele habita. E também ele vai falar sobre, em Hebreus 1:3, ele fala sobre que Jesus Cristo é a expressão exata da pessoa de Deus. Então, a ideia de que o esvaziamento é porque Jesus Cristo abriu mão de atributos divinos, a própria Bíblia, o que é bom em teologia é isso, a própria Bíblia rejeita essa ideia. A própria cristologia rejeita essa ideia. Então, essa primeira teoria que a gente refutou, ela tem versículos bíblicos que mostram que não é possível isto. E a segunda, ela não fala que Jesus Cristo abriu mão de atributos, mas ela fala que ele renunciou ao exercício dos atributos. E novamente, eles vão afirmar que alguns atributos, como onisciência, onipotência, imensidade e onipresença, Jesus Cristo não demonstrou estes atributos aqui na Terra. Ok? Então, nós vamos verificar se eles são verdadeiros com mais textos bíblicos. Porque eu selecionei uns textos a respeito de que mostram Jesus Cristo dizendo que ele é onipresente. Eles falam também sobre onisciência, porque não tem aquele texto que pergunta a Jesus Cristo, Senhor, quando você dá essas coisas? Ele diz, olha, eu não sei, nem os anjos, isto está reservado ao Pai. Ele diz, olha, está aí, ele não era onisciente. Okay. Isso é impacto, realmente não era onisciente. Mas quando a gente entende a natureza homeostática, boa noite, Spark, quando a gente entende a natureza homeostática, a gente pode dizer que naquele momento ele está afirmando que ele não sabe, e ele não sabe mesmo. É uma expressão humana de Jesus. Porque elas olha aqui, o Reinaldo está colocando um argumento aqui que serve para todos nós. Esvaziou-se, mas tendo todo o poder, ele continuou sendo Deus, só que não usou o seu pleno poder ou divindade no Getsemane. Ele diz que poderia pedir legiões de anjos e lhe seria enviado. Muito bom argumento. Vamos refutar isso aí. O entendimento da natureza hipostática
permite que a gente entenda isto. Porque se ele não usou o poder dele todo, olha o que ele fez. Ele pegou, transformou água em vinho. Ele foi, deu vida a Lázaro. Ele foi e acalmou a tempestade. Não é isso? Então, quando a gente vê algum texto dizendo que Jesus Cristo não praticou uma obra divina, é preciso que a gente entenda essa natureza hipostática para a gente afirmar que, naquele momento, a manifestação da natureza humana dele é que é o registro bíblico. Olha algo. Vamos pegar aquele texto novamente de Marcos. Ele está no barco, ele está dormindo. Se ele está dormindo, eu posso dizer o quê? Olha, ele está dormindo, ele não é Deus. Mas quando ele levanta logo depois, ele manda acalmar a tempestade. Eu vou dizer, ele não é homem. Mas o que a gente precisa é unir essas duas naturezas e entender os textos como, muitas vezes, expressão da natureza divina e, muitas vezes, expressão da natureza humana. E não dizer que ele não exerceu o poder divino nele. Então, ele, quando ele diz, olha, eu poderia rogar ao Pai, e ele mandaria várias legiões de anjos. Mas o que ele está dizendo é que ele não fará isto porque ele está indo no caminho do plano que ele veio executar. Ele entrou no mundo como uma criatura, no mundo que ele criou, ele entrou como criatura. E ele entrou aqui, nós já vimos ontem, pulamos um pouquinho, mas nós vimos ontem, qual foi o propósito da encarnação. Quem lembra pelo menos de 2 propósitos da encarnação? Eu vou dizer um, que é o mais fácil, quero trazer Deus ao mundo. Esse é bem facinho. Mas tem um propósito que ele diz que ele veio para salvar pecadores. Então, todo o exercício de divindade e humanidade dele, ele precisaria cumprir. Então, no Getsemane, o que está acontecendo é que ele... Sacrifício de Jesus Cristo. Mas no Getsemane, o que está acontecendo não é que ele abriu mão de ser ou de executar atividades ou poderes divinos. O que acontece é que ele expressa ali uma obediência ao plano. Mas quando a gente verifica que ele transformou uma substância, a natureza da água, em vinho, quando ele deu vida a uma pessoa já morta, né, no 4º dia, esses são exercícios divinos. Ninguém pode dizer naquele momento, olha, ele abriu mão da humanidade dele. Muito bom. Patrícia falou, destruir as obras do diabo e a morte. Muito bom. Então, quando ele ressuscita Lázaro, ninguém pode chegar e dizer, ele abriu mão de ser homem. Não. Ele ressuscita Lázaro, é uma expressão hipostática da natureza divina dele. Quando ele chega lá em Samaria, que ele vai... Deixa eu beber uma aguinha. Que ele chega com aquela mulher, ele está com sede e pede para ela tirar a água. Deus pedindo para ela tirar a água. Então, o que a gente precisa entender é que essa pessoa, ela tem 2 naturezas. E em momento algum, ele se privou de ser plenamente Deus, e em momento algum ele se privou de ser plenamente homem. Então, quando a gente acha que kenosis é que Jesus Cristo renunciou a atributos divinos, isso não é real, porque a gente vai verificar que ele mostrou que ele é onisciente.
Eu tenho um texto aqui que ele diz assim, porque ele sabia desde o princípio aqueles que haviam de crer e quem não creria. Então, isso é onisciência. Quando ele encontra Natanael, ele diz, eis um israelita sem dolo. Aí diz, onde é que tu me conheces? Ele diz, eu te vi debaixo da figueira. Figueira, eu acho. Aí, Natanael diz, tu és o Messias. Porque para Natanael, aquilo ali representava o conhecimento de todas as coisas. Então, Jesus Cristo, ele foi onisciente, onipotente, onipresente. Onde é que ele é onipresente? Tem um texto que ele fala para os discípulos dele sobre João 7,34. Vamos ler aqui, João 7,34. João 7,34. Vamos ler, eu vou ler para os amados, tá bom? Eu vou ler desde o 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem, prender a Cristo. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Vocês entendem o que ele está dizendo aqui? Eu irei para o Pai, vocês não poderão ir, né? E vós me buscareis, e ele diz, e não me achareis, porque onde eu estou, ele estava também com o Pai. Então, Jesus Cristo, em momento algum, por qualquer situação, ele deixou de ser Deus em qualquer situação, ele deixou de ser o El Shaddai. Ele deixou de ser o eu sou do Velho Testamento. Quando vocês souberem que eu sou, tá ok? Então, a ideia de que Jesus Cristo ou renunciou a atributos divinos, de imensidade, de onipotência, onipresença, para vir aqui, que é isso, é kenosis, não está de acordo com as Escrituras. Quando a gente diz que ele poderia ter usado todo o poder e não usou, não está de acordo. Ele usou todo o poder que lhe era lícito realizar para cumprir o ministério dele. Quando João Batista chegou para Jesus, João Batista está preso e está em dúvida se realmente Jesus era aquele que deveria vir de fato. Então, Jesus Cristo diz assim, olha, vai... João Batista foi e mandou os mensageiros. Os mensageiros vão, perguntaram de Jesus Cristo, e ele diz assim, olha, vai a João Batista e diz que o evangelho está sendo anunciado, que ele diz aos pobres, e diz que as curas e milagres estão ocorrendo. Então, e é anunciado o reino de Deus. Então, a prova de messiandade de Jesus Cristo implicava em ele exercer poderes divinos, implicava em ele ser, de fato, Deus. Quando a Bíblia diz Immanuel, ele não poderia ser menor do que Deus conosco. Então, amados irmãos, a kenosis é simplesmente o fato de Deus, o Criador, não ter considerado isto, e ele ter entrado no mundo como criatura para salvar pecadores. Isto é a kenosis. E isto é o que eu espero que os irmãos tenham entendido. E nós estamos com 20h44, nosso tempo hoje foi pequeno, porque houve aquele interregno,
Mas eu gostaria que os irmãos tivessem entendido que eu gosto dessa rotina, eu gosto dessa doutrina, porque ela é como se, para você entendê-la, você traz a concepção adequada dela, vários conceitos de cristologia. Isso é bom, é um exercício muito agradável para o crente. Você pegar um pedaço dali, um pedaço daqui, e construir e verificar que é sólido. Então, obrigado ao irmão Rei Gomes, mas Jesus Cristo, ele não usou o poder dele, divino, em situações que ele se expressava como homem. E ele não usou a sua natureza humana quando ele se expressava como Deus. Mas essas duas naturezas, elas expressaram o nosso ser tentrópico, que é Jesus. Tá bom? Nós vimos encarnação, até foi objeto de uma pergunta, e deixa eu ver o próximo tópico. Nós vimos impecabilidade. Irmãos, eu acho que nós não vamos... nós vamos pular mais uma vez a morte. Nós vamos tratar da morte amanhã, porque é muito grande e é uma coisa que a gente precisa ter tempo para a gente verificar. Eu vou só antecipar alguns tópicos, porque são interessantes, não é isso? A gente vai ter que verificar o que é expiação e propiciação. Esses dois conceitos são do Velho Testamento, eles são muito, muito interessantes para a gente entender já a salvação. Então, mais uma vez, eu vou ficar faltando aos irmãos, mas eu achei que hoje a Kenosis, apesar do som, a Kenosis... ele está dizendo 1 Timóteo... Timóteo, não, é Mateus, né? Mateus 26. O irmão Mário colocou aqui, Mateus 26. Perfeito, pastor. As naturezas divinas e humanas de Jesus, presente nele, para a conclusão do plano divino. Perfeito, perfeito. Para o plano da triunidade. Né? A primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa, elas estão unânimes no plano de nos salvar. Então, é como se Deus pegou um povo para dar de herança para o filho. E essa herança somos nós. E o que o Espírito veio fazer? O Espírito veio selar essa herança, que nos constituía um corpo único, onde não há judeu nem gentil, cujo cabeça é Cristo. E é indissolúvel, quando ele vai falar sobre o casamento em Efésios, Paulo diz, mas eu estou falando da igreja. Então, é indissolúvel. Quando se diz que há perda de salvação, pessoas não estão na Bíblia. O que elas estão é a partir do coração delas, tentando analisar o mundo da igreja. Vamos ver aqui para Mateus 26. Mateus 26, se for 26, 5:2, 5:3. Ele diz assim, é aquele quando Pedro está no Getsemane, diz assim, eis que um dos que estavam com Jesus, eu estou lendo Mateus 26, 5:2. Eu vi desde do 5:1. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Muito bom. Então, Jesus disse-lhe, embainha tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? É o que eu havia falado, irmão Mário. É isso mesmo. Mas esse texto está mais associado a esse plano de Deus que não poderia ser
frustrado. A nós especificamente do que representa o texto de Paulo em Filipenses 2:7, quando ele diz que Jesus Cristo, isso mesmo, obrigado, Clê. Quando ele diz que Jesus Cristo, na Bíblia de vocês, a si mesmo se esvaziou. O que é isso? Então significa não que ele abriu mão de qualquer atributo divino, de qualquer poder divino. Mas o que ele fez foi, sendo Deus, ele entra na sua criação como criatura. Então, é isso que Paulo diz. Ele diz, olha, tenho este mesmo sentimento que Cristo teve. A ideia é de mais de humildade do que de fragmentação de Deus.